Eu volto, hein? Estamos juntos aqui com o Expediente Futebol até às 8 da noite. E olha, o jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, divulgou uma lista, uma pesquisa feita com o ranking dos 10 últimos anos do futebol brasileiro, de 2009, 2008 até 2018. E veja aí, o ranking do futebol brasileiro não tem pra ninguém nos últimos 10 anos. Olha o Corinthians, hein? 2.775 pontos. Depois o Cruzeiro, 2.080. Em terceiro, o Grêmio. Em quarto, o Galo. O Palmeiras aparece em quinto. Em sexto, o Internacional. A última década do futebol brasileiro. Aí aparece o Santos, depois o Flamengo, Fluminense, o São Paulo, o Atlético Paranaense está ali em último, recentemente ganhou a Sul-Americana, ganhou muitos pontos, e o Vasco aparece ali na 11ª posição. Os critérios utilizados, as conquistas nesse período, entre 2009 e 2018, conquistas maiores, mais relevantes, tiveram uma pontuação maior. Por isso que o Atlético Mineiro aparece ali bem colocado, porque conquistou a Libertadores da América de 2013. O Atlético Paranaense tomou o lugar do Botafogo, aquela ideia dos 12 grandes clubes do Brasil, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. O Atlético Paranaense ganhou. Em detalhe, ser rebaixado não é tão ruim assim, né? Só nessa lista aí, ó, só de todos que estão aí, me ajudem aí, só o Cruzeiro não foi rebaixado. Só o Cruzeiro. Os outros 5 foram rebaixados. Mas não nos últimos 10 anos. Nesse período. Não, eu sei, mas eu tô dizendo. O Palmeiras foi. É que um rebaixamento pode causar um problema seríssimo. Não causou todos esses times. O Atlético foi campeão da Libertadores, o Corinthians. Vocês concordam dessa ordem? Tem ranking que tira ponto por rebaixamento. Tem ranking que o pessoal faz. Caiu, perde ponto. Eu discordo, por exemplo, do seguinte. Palmeiras. A gente já havia feito lembra? Dos últimos 20 anos. Sim. E tinha justamente dado Corinthians e Cruzeiro nos últimos 20 anos como os maiores vitoriosos, né? Porque isso daí são 10 anos, perfeito? 10 anos. Mas se você pegar os últimos... O São Paulo está em 10º. Pô, o São Paulo ganhou uma Copa Sul-Americana, o Furacão ganhou também. O Furacão ainda ganhou campeonatos estaduais. O Vasco ganhou uma Copa do Brasil. São Paulo foi vice-brasileiro em então vice também conta. A pontuação 2 vezes. não é só 2009 foi o Inter, não foi o São Paulo? 2009 foi o São Paulo foi vice-brasileiro em 2014. 2014. Foi o Inter. São Paulo fez boas campanhas, semifinal de Libertadores, mas então conta também é isso, não é só título. Isso aí agregou pontos ao São Paulo Futebol Clube. Mas eu também acho tem um detalhe, 2009 o São Paulo já foi tricampeão em 2008, né? Sim. Se você, por isso que eu tô falando, se você fizer os últimos 20 anos, estaria olha melhor ainda. Claro, porque ele teria, Flamengo é uma ele teria Copa sido do Brasil, um brasileiro. 3 vezes campeão brasileiro, ele teria conquistado um mundial, ele teria A gente está falando de 2009 para cá. 2018. Nesse período aí, o Flamengo, que é o 8º, ganhou um brasileiro, uma Copa do Brasil e campeonatos cariocas. Sim. A Chapecoense não aparece aí, mas é bom a gente destacar que a Chapecoense também tem um espaço bacana. Tem uma Sul-Americana. Tem a Sul-Americana e ela tem campeonatos lá Em condições especiais, a Sul-Americana, mas tem. Por exemplo, o Santos, nesse período, proporcionalmente, ganhou coisas até mais pesadas que o Palmeiras. Você ganhou uma Recopa, ganhou uma Libertadores, ganhou inúmeros vários campeonatos paulistas, ganhou uma Copa do Brasil. O Santos foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão de Copa do Brasil. O Santos, nesse período aí, é mais vencedor do que o Palmeiras, é verdade. Eu acho que o Santos deveria estar num grupo melhor. O Santos deveria estar à frente. O Internacional ganhou a Libertadores. O Inter ganhou a Libertadores, ganhou a Copa Suruga Atlético. Banco, né? Então, assim, O Cruzeiro tem essa pontuação muito por causa do bicampeonato brasileiro e o bicampeonato da... Essa década do Cruzeiro é espetacular, né? 4 títulos nacionais do Cruzeiro. Mas igual o Corinthians, realmente... Mas 4 títulos nacionais nos 10 últimos anos... O Cruzeiro, nesses últimos 10 anos, ele ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Igual ao Palmeiras. O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. Mas aí entra os títulos regionais também, né? Ganhou 12 também, é verdade. O Palmeiras ganhou 2. Mas aí entra os títulos regionais também. Os regionais também. têm mais peso, né? Então, assim... Os títulos regionais, o Cruzeiro venceu mais. O Palmeiras não é campeão paulista desde 2008. Não, claro que teve esse peso. Então, assim, eu acho que para quem ganha Libertadores já tem que ter uma prateleira especial nesse período. Uma Libertadores equivale a quantos estaduais?
hein? Amigos, uma Libertadores... o ponto fora da curva desses todos gigantes do futebol, se puder colocar a segunda página aí, por favor, João. O ponto fora da curva atende pelo nome de São Paulo Futebol Clube. Gigantesco. E Flamengo? Sim, mas o Flamengo de 2009 para cá ganhou pouco, hein? Mas um brasileiro, uma Copa do Brasil e 2 cariocas, é isso? 3 cariocas. O São Paulo ganhou. Os estaduais fazem diferença. Os estaduais contam pontos. Hoje em dia, já há algum tempo, é a competição menos importante, mas o estadual vale e vale muito. Nós temos o ranking dos maiores campeões estaduais do Brasil. Vamos ver? Olha lá. No Rio de Janeiro, o Flamengo tem 34 títulos. Em São Paulo, Corinthians, 29. No Rio Grande do Sul, Internacional, 45. E em Minas, o Atlético Mineiro, 44. Aí, pegando os 4 maiores centros do futebol brasileiro. O recordista absoluto é o ABC do Rio Grande do Norte. Tem 55 títulos. O Bahia, o Paysandu e o Rio Branco do Acre tem 47 títulos. O Bahia também manda bem, hein? É muito legal. Dos grandes times brasileiros, tirando o eixo principal do nosso futebol, é o que tem o maior número de títulos. E com 45 títulos, Ceará, Remo e Internacional. Esses são aí os maiores campeões estaduais do Brasil. Ô, João, o Facincani falou um negócio. Olha lá. Aí segue aí. Ali, ó. Claro, por favor. Atlético Mineiro, 44 títulos. Nacional do Amazonas, 43 títulos. Fortaleza Esporte, 41 títulos, os maiores campeões estaduais do Brasil. Eu não gosto muito dessa história de peso para esse campeonato estadual ou aquele campeonato estadual. Porque assim, o Corinthians nunca vai disputar o Campeonato Carioca. Não tem como. O Grêmio não vai disputar o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro não vai disputar o Campeonato Gaúcho. Então é o seguinte, tá tudo campeão carioca é campeão carioca, amigo. Não, mas a gente não pode... Porque eu acho que é uma falta de falta de respeito com os campeonatos estaduais. Mas é mais fácil ser campeão lá do campeonato do Amazonas. Eu tô dizendo isso porque assim, Facincani, você pega os últimos 20, essa vai ser a 20ª final, se você pegar os últimos 20 anos, a 20ª final entre Grêmio e Inter. Eles disputaram, essa é a 7ª que eles disputam. Que já teve Grêmio, Juventude, já teve Inter, não sei quem. Então, quer dizer, num campeonato que a gente diz que é fácil, Internacional e Grêmio disputaram só 7 de 20. Então não é tão fácil assim, né? O gauchão tem mudado um pouco o roteiro. Então também a gente não pode falar também que porque é eles tão poupam fácil. Atletas, de vez em quando usam times mesclados, Rodrigo, estão na Libertadores. Eu perdi pro Caxias. Mas nós tivemos o 2002 lá, o Supercampeonato Paulista também, que os grandes de São Paulo só entraram na fase final. Aí a final foi Ituano e São Paulo. Então, quer dizer, eu acho que desmerecer... Então, assim, tira o campeonato estadual da história e vamos só relevar o seguinte... Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Nos últimos quantos e uma anos? Supercopa que tiver. Tudo bem. Eu acho que assim, o que você pode fazer, no meu caso, qual a análise que eu faço para você determinar o peso de um estadual ou outro? Não é? Ninguém está desmerecendo o estado de ninguém aqui, muito pelo contrário. É você colocar quantos times desse grau de importância e com pontuação pesada disputam esse campeonato. Aí você mede a dificuldade da competição. Você pega em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. São 4 clubes de muito peso. Você pega no Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. São clubes também de um determinado peso. Em Minas você pega Cruzeiro, Atlético e vem hora o América. Aí você pega no Rio Grande do Sul, Inter, Grêmio, e aí hora vai aparecer um Juventude, um Caxias como o Zinho perdeu. Então, você dá o peso ao campeonato mediante a quantidade de equipes que têm essa estrutura e que estão numa disputa de uma lista pesada. Você pode fazer chuteira de ouro. Como é feita a chuteira de ouro? Você faz um gol num campeonato inglês, espanhol, italiano, alemão, tem um peso. Você faz um gol no campeonato da Bulgária, tem outro peso. Tem outro peso. O meu Ludogorets lá... Então, você tem que fazer muito gol no Ludogorets pra você concorrer com... Perfeito. Mas, entendeu? Gente, você
faz... Isso não é menosprezar. Você faz um gol no Campeonato Potiguar, um gol no Campeonato Paulista é diferente, mas tem um peso diferente. A gente não pode achar... Eu acho o Campeonato Paulista... O gaúcho é a Bulgária, enquanto o paulista é a Inglaterra. Você tem que ter também uma diferença que não... Mas você tem que medir, mas você relativiza o seu E um detalhe, vamos lá, para encerrar o assunto da minha parte. Os últimos 4 campeões da Libertadores. Quais são os últimos 4 campeões da Libertadores? 2 vezes o River Plate. Não, brasileiros. Grêmio. Voltando para trás, né? Atlético Grêmio, Mineiro. Corinthians e Santos. Atlético Mineiro é mineiro, né? O nome já diz. E o Grêmio é do Rio Grande do Sul. Então, os campeonatos, será que estaduais de Minas e do Rio Grande do Sul são tão fracos assim? Não, e conseguiram mas não representantes que foram campeões. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas muito bem, é isso aí. Título é título, gente. Título é Tem que ganhar. Aliás, isso aí entende, hein? Eu fiquei até meio... Agora eu não sei como é que eu vou botar no meu ranking. Porque eu fui campeão mineiro, fui campeão carioca, fui campeão paulista, fui campeão do gaúcho. Foi campeão potiguar? Como é que eu boto isso no ranking aí de pontuação? Você foi campeão goiano. Você ganhou alguma Eurocopa? Como é que bota o ranking? Eu não sei. Eu não sei como é que faz isso. Quantos títulos na carreira? Assim, os títulos assim que eu boto... torneio, essas coisas, a gente não coloca. Deram uns 29 títulos. Título pra valer. Pra valer. Inclusive estadual. Mas estadual é título. 29 títulos. O comentarista com mais títulos na televisão esportiva mundial. É isso? Vem cá, que humildade. Quem tem mais título que o Zinho? Cristiano Ronaldo tem 28, sabia? O Daniel Alves não é só... Daniel continua jogando, não vira comentarista, não. O Messi tem 33. Quando vai jogar bastante. 28. Bom, o Messi não se expressa bem, não vai virar comentarista. O Messi não vai. Então, o Zinho, o comentarista com o maior número de títulos na televisão esportiva mundial, são 29 títulos. Olha, o Vasco da Gama.